Pessoal, tem circulado bastante um vídeo já antigo do Fachin falando sobre as ideias dele, né? Como é que ele formou o pensamento dele ao longo dos anos. Vamos assistir aí alguns trechos dessa fala do novo presidente do STF. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. Acabei me ligando à questão da terra e, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi o segmento no qual eu mais participei durante o movimento da Constituinte. Nós escrevemos, à época, um trabalho sobre os partidos políticos e a realidade nacional. E uma das nossas conclusões, em 1978, era de que o único partido que poderia ser chamado por esse nome era o Partido dos Trabalhadores e que tinha um programa de transformação do Brasil. De modo que, mesmo depois da Constituinte, a ilusão se manteve. E em parte se realizou, em parte não. Obviamente, vivemos também um pouco dessas contradições que o Brasil de hoje vive. E que é o grande leitmotiv do PT, né? Exatamente. Que se mantém-se essa integridade aí dessa proposta. Exatamente. Tá aí parte de uma entrevista ainda antes da indicação dele ao STF, né? É bom deixar claro. O ministro Fachin, que foi o relator das investigações da Lava Jato, ele que deu aquela decisão que anulou todas as decisões da Lava Jato lá de Curitiba, da 13ª Vara, que depois acabou possibilitando a soltura do Lula para concorrer às eleições de 2022. Também teve atuação no processo sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, né? Ele não reconhece o marco temporal. E também na ADPF das favelas, que é aquela questão de proibir ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Ricardo Gomes, quero aí tua fala sobre o novo presidente e também sobre o presidente que sai, o Barroso. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. O Fachin é um homem notadamente de esquerda que vota dentro dessa perspectiva de mundo. Então, não vem surpresa nenhuma do ministro Fachin. Fachin tem um posicionamento ideológico que costuma orientar a forma como ele se posiciona nos votos. A questão é que a presidência de Barroso foi tão desastrosa para a separação de poderes no Brasil e para o papel institucional do Supremo Tribunal Federal que mesmo Fachin parece ser um avanço. A presidência de Barroso vai ficar para sempre marcada como aquela na qual o Supremo, nas palavras dele, deixou de ser um departamento técnico e passou a ser um poder político. Essa frase é de Barroso, e foi sob Barroso que o Supremo passou a dominar os noticiários e desceu da dimensão constitucional para fazer a mais rasa política. E aí suas duas frases coroam essa decadência do Supremo, tanto perdeu o Mané quanto vencemos o bolsonarismo. São sintomas de que o Supremo Tribunal Federal, em vez de jogar com a Constituição e fazer cumprir a Constituição, resolveu rasgar a Constituição para assumir uma posição política. É isso que o Supremo fez sob Barroso. E nesse contraste até o Fachin parece melhorzinho. Melhorzinho por quê? Porque é um pouco mais contido nos modos. Ele é um Flávio Dino que dá importância para os ritos, não fica contando piadinha, não tem essa brincadeira toda com o peso da Suprema Corte. Já está lá há mais de 10 anos, pegou ainda uma transição, ele foi nomeado por Dilma Rousseff, e pegou toda essa transição, pode-se dizer, esta decadência do Supremo. Ele viu isso acontecer. Então, Fachin é melhor em relação a Barroso, porque é mais contido, tende a falar nos autos, mas é talvez muito mais ideológico do que Barroso. Se Barroso foi instrumental para a esquerda, Fachin ele é constitucional para a esquerda, ele é fundamental para a esquerda, tem um posicionamento. Nós vemos a fala dele aí, que diz mais do que eu ainda poderia dizer. Então, nenhuma mudança de fundo. Lembrando que mudando a presidência do Supremo, pode mudar a distribuição de um processo ou outro,
pode mudar um pouco o rito, a forma de conduzir a sessão, mas os 11 são os mesmos e os nossos tempos continuarão os mesmos. O fim da gestão de Barroso não representa uma mudança de fase para o Supremo Tribunal Federal. Apenas troca a cabeça e sai uma cabeça muito marcada por esta decadência institucional, por essa descida da Constituição para a mais rasa política que o Supremo Tribunal resolveu fazer. Isso é muito ruim. É ruim para o país, é ruim para a Constituição, é ruim para a troca, para troca que deve acontecer no poder de 4 em 4 anos, é ruim para todas as instâncias democráticas. O Supremo foi ruim para a democracia no Brasil e Barroso simbolizou isso. É o fim de um símbolo. Vamos agora ver como se portará Fachin, Renato. Lobauer, quer complementar? Só complementar o seguinte, nós realmente estamos em maus lençóis, porque depois desses 2 anos de Barroso, com o Fachin chegando, a única qualidade que ele tem é o fato dele ser baixo perfil. Mas a gente não pode esquecer, em tempos em que a palavra golpe é tão utilizada, que se houve um golpe na história brasileira recente, foi um golpe judicial. E esse golpe foi aplicado pelo senhor Fachin quando ele simplesmente aniquilou o julgamento e o processo da Lava Jato e tirou ele de Curitiba e levou isso para Brasília. Até hoje, quando eu penso nisso, fico tentando entender que foi por causa do CEP que a Lava Jato foi enterrada e foi ele que fez isso. Então ele guardou o nome na história com essa ação, entre muitas outras coisas que você elencou aqui. O marco temporal, toda a questão do uso da terra, a questão do MST, etc. Para mim, a cereja do bolo que vai ficar marcado na carreira é esse golpe judicial que foi enterrar a investigação e o processo da Lava Jato, que nos trouxe a condição que nós estamos hoje.